Olá, tudo bem? Hoje vamos dar início a mais uma live do Pedro Durão Convida. Hoje nós estamos aqui com o colega Diego Freitas Silva. É um profissional muito habilitado, competente, dedicado e justamente com essa ligação forte à microempresa, ou seja, o microempreendedor. Então o tema é palpitante, nos acompanhe e assista que com prudência vocês vão verificar as palavras do Diego e a sua competência no que ele faz, justamente auxiliando as microempresas e os pequenos negócios. Então, o nosso tema hoje será gestão de pequenos negócios, né? Então, nós estamos aqui com o Diego Freitas Silva. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal. Ele é mestrando em Ciências Contábeis pela FUCAP. Ele é pesquisador em agressividade tributária e disclosure voluntário, experiência na área de controle interno, atuante e no acompanhamento de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, eu vou trazer para vocês aí uma palhinha do colega e não percam, assistam até o final. É palpitante o assunto, é justamente gestão de pequenos negócios, gestão para pequenas empresas. Então, Diogo, em primeiro lugar, agradecer a sua vinda, viu? Nós adiamos aí algum momento esse nosso encontro, mas é pedido de alguns dos que nos assistem, da nossa audiência, né? Inclusive para lhe trazer aqui com a sua experiência. Ô Diego, o que é que você poderia trazer para nós aqui, assim, da sua pequena autobiografia, né? O que você fez para alcançar esse momento profissional que você está passando e o que é que você indica para aqueles que estão nos ouvindo, né? Qual é a dica que você dá profissionalmente para exercer alguma função, alguma funcionalidade ligada à empresa? Então, qual a sua autobiografia hoje que poderia colocar para a gente? Valeu. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar toda a experiência. E estamos aqui para aprender também com sua experiência e com a experiência de todos que estão nos ouvindo. Então, a primeira dica e a principal que a gente pode trazer é alinhar sempre a teoria e a prática. Mesmo dentro da universidade, do campo acadêmico, eu busquei desenvolver e fui atrás de estágios que alinhassem a experiência que estava sendo dada em sala de aula. Então, primeiro eu trabalhei também com empresa júnior, que era o contato de pequenas empresas formadas por alunos dentro da universidade. Cheguei ao cargo de diretor da Federação Sergipana de Empresas Juniores, onde eu pude ter um contato mais forte com todo o empreendedorismo que estava acontecendo em Sergipe, até que eu fui atuar no controle interno do Ministério Público. Então, dentro desse órgão, mesmo sendo público, nós conseguimos trabalhar com a parte de controle dos processos e organizações. E todas as organizações, sendo públicas ou privadas, elas contam com essa necessidade de processos. Já na parte dos pequenos negócios, minha experiência foi mais voltada com um público de alimentos e bebidas e depois ficou mais variado, onde eu pude sempre contribuir e aprender com todos os empresários. Tranquilo, tranquilo. Diego, e o que é que você poderia trazer hoje para aquele que está nos assistindo com relação à gestão de pequenos negócios, gestão das pequenas empresas, né? A gente sabe que é um formato diferenciado, porque Sim. nós temos ouvintes, nós temos aqueles que nos assistem de pequenas, médias e, quiçá, grandes empresas, né? E a Sim. gente procura trazer convidados justamente para passar essa experiência, né? Então, nessa gestão, nessa gerência, nessa administração de pequenos negócios, o que é que você poderia dar de uma visão geral sobre esse tema? Perfeito. Sim, nosso foco aqui será a gestão de pequenos negócios, mas o princípio todo é responder algumas perguntas. A partir do momento que um empresário ele arrisca empreender no Brasil, ele busca algumas perguntas dentro da empresa dele. Essa busca por perguntas e pelo controle de tudo que está acontecendo é que a gente pode trazer um pouco da gestão para auxiliar esse processo. Então, dentro dessa realidade dos empresários, que muitas vezes é a equipe, é ele sozinho dentro disso tudo, Verdade. é verificar bastante quais são as Ou principais. seja, ele é o empreendedor, ele é o empresário, é o organizador, ele é o marketing, né? Ele Ele é é, tudo, né? ele é Verdade. tudo.
E ele, às vezes, tem que se desdobrar em outros projetos pessoais e outros projetos, até para se desenvolver melhor. Ele tem que fazer todas as capacitações. Então, dentro dessa realidade, o foco é primordial. O empresário ou a equipe que está dentro dessa empresa precisa identificar principalmente quais são os fatores críticos do meu negócio. O seu negócio, ele depende muito de um pós-venda, de uma personalização para o seu cliente. Então, você deve perceber quais são os fatores que estão atrelados a isso. Então, quando você tem um contato com a empresa, Pedro, qual é aquela empresa que deixa a personalidade dela, que traz aquele diferencial que você valoriza? E é isso que o empresário tem que trazer. Mas, para isso, ele tem que ter uma gestão bem definida a partir dos pontos críticos, onde ele possa gastar mais energia, o que traz mais retorno financeiro para ele. Se ele tem por exemplo, uma cozinha, um restaurante, o ponto crítico dele vai ser a satisfação do cliente, que é produzido desde o atendimento até na elaboração dos pratos. E quais são os pontos críticos dele dentro dessa elaboração? Vai desde o insumo até a manipulação. Então, o empresário nessa gestão, o primeiro ponto é definir quais são esses pontos que vão definir se o negócio dele é bom ou não. A partir daí, a gente vai trabalhar controles. Quais são as métricas ou os números que o empresário vai trabalhar dentro da empresa dele para ele conseguir configurar e descobrir se a empresa está indo bem ou não. Porque uma coisa é muito importante, a gente não pode subestimar o feeling, o tino do empresário. Mas esse tino tem que ser apurado com dados, com controles. Porque nós, como somos seres humanos, também temos nossos vieses. Então, muitas das vezes, a gente vai achar que determinados pontos estão indo bem, mas, na verdade, você não consegue averiguar. Você não está mensurando isso. E, através dessa falta de mensuração, é que acontece esse desajuste na parte da gestão. Por exemplo, quando a gente estava trazendo, na pandemia, muito poucas empresas tinham caixa suficiente para passar 3 meses. E a empresa, ela não quebra porque ela está dando prejuízo, não só porque está dando prejuízo, ela quebra porque ela não tem caixa. Nem está vendendo, né? Nem está vendendo. Quantas empresas, um exemplo prático, o Uber deu prejuízo por anos, o iFood, empresas grandes dão prejuízo por anos, mas elas têm caixa sempre para reinvestir. Então a empresa não só quebra porque não está vendendo, mas ela quebra também porque não tem dinheiro para honrar suas dívidas. Então, desde quando a gente traz esse conservadorismo para dentro da empresa de quanto caixa você tem e principalmente quanto caixa você precisa. Então, toda essa dialética de gestão que a gente vai discutir vai primeiro fazer as perguntas. Fazendo as perguntas certas, você consegue as respostas que são importantes para o seu negócio. Com certeza, com certeza. Então vejam aí, vocês podem observar a plenitude das dicas que Diego está nos passando, inclusive a experiência com relação aos pequenos negócios, né? Eu marquei aqui algumas palavras fortes, como métricas, né? Como uma parte de preparo. Mas quando a gente fala de pequeno negócio, geralmente aquele empreendedor do pequeno negócio, ele vai pelo seu feeling. Ele acha que aquele segmento dá dinheiro e dá uma certa lucratividade, ele vai investir naquele segmento, né? Perfeito. Ele não sabe nem o que é métrica, a verdade é essa, né? Ele sente o mercado e ali dá para botar um mercadinho ali naquele bairro, dá para botar uma frutaria naquela localidade, entendeu? Então, assim, como é que você poderia trazer, Diego, esse tema para a realidade das pequenas e microempresas, né? Porque é uma realidade distinta. Perfeito. Porque você falou de caixa. A média e grande empresa, na realidade, ela tem algum tipo de caixa e consegue sobreviver no período sombrio. Perfeito. Mas a pequena e a microempresa, ela não tem essa fluidez. Então, caberia a esse empreendedor ter essa visão e poder guardar, né? Perfeito. Mas como é que ele vai sobreviver e guardar? Então, como é que eu poderia assim puxar um pouquinho das suas dicas com relação ao tema para a realidade de pequenas e microempresas? Perfeita pergunta.
E trazendo para esse ponto, a gente pode substituir métrica por nota, por dados, por qualquer outra linguagem que você consiga transformar em número, quantificar. Então, não sei se os que estão nos ouvindo agora já ouviu falar muito de tem que colocar um sistema, tem que colocar um sistema, a empresa precisa de um sistema. Isso é muitas vezes recorrente e isso é algo que as empresas têm, mas não utilizam. Mas vamos olhar para a pessoa que não tem sistema, não tem caderno, às vezes não tem nem totalmente escolaridade. Se ela utilizar a parte de contagem egípcia, que são aqueles quadradinhos que cortam no meio e contam 5, você consegue utilizar esse tipo de contagem para conseguir descobrir simplesmente quantos clientes estão indo para a sua loja. E você consegue comparar dia após dia. E principalmente, independente do nível de empresa que você precisa saber quanto você fatura, quanto entra na sua empresa. E você consegue controlar esse tipo de coisa com caderno, papel e caneta. Essa dica é importantíssima, viu, Diego? Muito obrigado por sua dica, porque às vezes a pessoa vai no feeling, vai na sorte, mas Perfeito. a sorte persegue aquele que é organizado, né? Então é Uhum. importante ele se organizar, é importante ele pensar no cliente. O cliente Uhum. hoje é um fator diferenciado, né? Então Sim, a dica que você firma agora é justamente organização, me parece que é isso, né? perfeito. Organização do jeito que a empresa conseguir. O que ela nunca pode perder é a vontade de melhorar essa organização e de investir nisso. E isso vai sempre a partir da necessidade do cliente e também do empresário. Dentro desse aspecto, por exemplo, se a empresa tem uma necessidade de controlar o seu estoque, ela pode simplesmente partir para um sistema, que vai ser uma solução que qualquer pessoa vai fazer, e qualquer empresa com recurso vai fazer, ou ela pode ir para um controle físico. Pense comigo, alguém um mercadinho vende papel higiênico, certo? E ele precisa controlar qual é o momento de fazer o pedido. Se ele empilhar tudo isso e botar uma lista na parede, quando chegar nesse momento é o momento de vender, de fazer o pedido para o meu fornecedor. A partir desse momento, ele já tem o que a gente chama de estoque mínimo. É uma filosofia que a gente estuda na academia, de quando você tem que fazer uma compra, mas a partir de pequenos controles do seu dia a dia, você consegue verificar e otimizar a organização da sua empresa. O que não pode é ficar no escuro. Quando você fica no escuro, você não sabe para onde vai, você não sabe se está na hora de crescer ou na hora de retrair, de enxugar todos os custos que você tiver para que a empresa consiga sobreviver e voltar a florescer. E aquele negócio também de vender a crédito, né? O antigo fiado, que Perfeito. antigamente tinha aquele caderninho de anotar, né? Quem tem um mercado, quem tem uma frutaria. Isso dá conta sobre os novos formatos, sobre a nova sistemática, porque quando você fala sistema, para quem não está nos ouvindo, né? Parece sistema de informática. Quando você fala sistema, é o sistema aquele que você pode fazer, seja um Perfeito. sistema de anotação num caderno, seja um sistema de informática, uma planilha, né? É aquilo que você pode fazer, né? Esse sistema de crédito, o antigo fiado, funciona ou isso realmente nunca funcionou? Assim, dependendo da sua realidade, você coloca a parte do fiado para você ter uma rotatividade na sua empresa. Isso serve para os pequenos negócios, para os micro e pequenos negócios, porque ele está dentro de um ecossistema que a pessoa precisa daquele produto que ele tem para vender agora. Então a gente não está falando de item supérfluo, a gente vai estar falando de item de extrema necessidade, mas a pessoa só vai ter o recebimento depois. Então ela cria essa facilidade nesse momento. Só que principalmente as empresas precisam saber quanto de crédito elas deram para o seu cliente, porque muitas vezes a empresa está precisando pagar alguma dívida e esse dinheiro não está no bolso dela, está no bolso do cliente. Verdade. Muitas vezes a empresa perde, tem alguma perda financeira por conta disso, ou então tem um custo muito elevado e dor de cabeça, literalmente, e perca de tempo para fazer esse controle. Quando você entra nesse tipo de situação, não é viável o fiado. Quando você deixa de fazer fiado, você ganha tempo para outras coisas. Você tem que ter uma tendência a dar uma baixa reduzida nas vendas, mas você ganha tempo e organização em outros pontos. Então, tudo vai do equilíbrio da sua realidade. E quando a gente fala de fiado, também
é uma forma de, vamos dizer assim, manipular até os valores, porque você poderia oferecer desconto para não vender a crédito, né? A gente Perfeito. fala o fiado é a linguagem antiga, né? Seria a Sim, venda a créditos, né? Que pode ser feita perfeito. por cartão ou por um título de crédito. Diego, primeiro agradecer a você que está nos assistindo até agora, viu? É uma live aqui com o nosso colega Diego, que ele é mestrando em ciências contábeis, pesquisador justamente sobre essas métricas e um orientador justamente sobre essa parte de pequenos e médios negócios. Diego, como é que ficam as ferramentas de gestão ou a visão gerencial que pode auxiliar as empresas nesse momento de crise, né? Nós passamos por uma crise não só da pandemia, como uma crise financeira propriamente dita, que muitas empresas fecharam, muitas empresas deram tempo e estão se ressurgindo, estão se reinventando, né? Então, quais são as dicas que você pode dar como uma visão gerencial a esses pequenos negócios na superação das crises? Perfeito. A ferramenta, se a gente for voltar para aquele empresário que não tem nada hoje em dia, o mínimo que ele precisa ter é um livro caixa para você conseguir ver a movimentação financeira da sua empresa. E independente do que você usar, a principal ferramenta se chama disciplina. Precisa ter hábito para você controlar a sua empresa. E à medida que esses hábitos vão maturando, você transforma eles em processos, você começa a definir. A partir do momento que você contratar outra pessoa e entre para assumir aquela função, você não precise mais observar. É algo que eu identifico em muitos empresários que o que ele quer de verdade é que a empresa flua com as suas próprias pernas, que ele não precise estar dentro da empresa. E o que ele precisa enxergar é que ele precisa ter processos, que é definir exatamente o passo a passo do que cada pessoa tem que fazer, e a partir daí ele tem que ter controles. Esses controles podem ser controles de ação, que é definir o que cada pessoa vai fazer, você verificar se essa pessoa está fazendo. Pode ser um controle físico, determinado quando você vê aquele, só funcionários podem entrar nesse local. Aquilo é um controle físico para você garantir que quem só vai manipular determinado insumo vai ser uma categoria de pessoa. E também você pode ter controles de bloqueios de sistema e outras coisas que é aquela famosa, na hora que você pede para cancelar alguma coisa no supermercado, você tem que esperar o gerente. Por quê? Porque você não pode deixar na mão de todo mundo que a pessoa consiga receber o dinheiro e cancelar, porque fica muito frágil. Então a gente sempre tenta trazer essa ideia de várias pessoas ocupam funções complementares para que uma pessoa não tenha controle do processo como um todo. E para ser bem objetivo, você pode ter controles físicos de controle de estoque, como eu falei, estruturais, que você tem uma gestão à vista, que visualmente você consiga fazer. Um exemplo muito simples eu passei hoje. Eu estava atendendo uma pequena empresa e olhei para a geladeira dele. Eu falei: o que você mais vende é Coca. Porque do jeito que estava organizado, você via que Coca saía muito mais que Guaraná. Então, ele consegue simplesmente definir qual vai ser a quantidade comprada e para que fornecedor ele vai dar mais atenção àqueles produtos que ele vende mais. Então, como, retomando muito lá do começo, a empresa precisa fazer as perguntas corretas para obter as respostas que vão melhorar o seu processo. E se a gente der um passinho a mais para aquelas empresas que já têm um certo recurso, que já implantaram um sistema que hoje em dia não é tão caro assim, um restaurante consegue, com R$ 150, contratar um ótimo sistema, mas existe uma falha muito grande. As pessoas têm uma Ferrari na mão e não usam. Elas têm o famoso cadastro de pedido. É uma ferramenta que só serve para cadastrar o produto e o pedido. E isso não é gestão. Você não está fazendo nada com isso, você só está tirando do papel e colocando lá. O que é que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, explorar a ferramenta que você tem ao máximo, como aluno dentro de sala de aula. Ele tem que sugar tudo que ele tem do professor. A ferramenta está ali para a mesma coisa. Então, pare para pensar em contas a pagar. Já pensou alguém lembrar para você toda vez que você tem que pagar uma conta? Eu acho que eu quero isso até na minha vida pessoal. Então, cadastrando tudo que você tem que pagar e tudo que é recorrente, como aluguel, luz, água, você consegue que o sistema mande um e-mail para você
consegue que o sistema pisque na tela para mostrar isso. A mesma coisa do contas a receber. Já pensou? Ô, Diego, esses Pois sistemas, não. eu lhe atrapalhei já, né? Não, Esses pode, perfeito. sistemas têm disponível em algum lugar? É free? Você tem algum site que você poderia recomendar de forma free, né? De forma Perfeito. gratuita, né? E outra coisa também que eu vi que você fortaleceu bastante é justamente, me parece, o planejamento, né? Eu acho que tudo está forte nessa palavra. Até quando me procuram, às vezes, o pequeno empresário, apesar de a gente estar mais ligado ao médio e grande empresário, mas assim, o pequeno empresário nos procura e com muita satisfação nós atendemos também. Nós falamos do preparo, da capacitação, né? Ele deve preparar a capacitação dele, seja por vídeos no YouTube, seja acessando a cursos no Sebrae, que tem excelentes cursos, né? Seja assim, manipulando o conhecimento naquilo que ele vai trabalhar e fazendo um plano de negócios, né? Então é importante que ele faça um plano de negócio, que ele conheça os seus competidores, que ele estabeleça uma rotina de pensar naquilo, não é simplesmente, olha, isso eu acho que vai dar dinheiro, isso eu acho que vai dar lucratividade e vou fazer. Não é simplesmente Perfeito. isso, né? Então me pareceu isso. Então assim nós já estamos com a audiência forte aqui e estamos chegando quase no final, viu, Diego? E eu queria assim, que você desse essa dica aí como bônus, né? O que é, além do planejamento, o que é que o empresário pode buscar ou manusear e a capacitação. Quais são as dicas que você dá à luz da capacitação, mesmo nos pequenos negócios? Perfeito. Você trouxe um tema muito relevante que o professor doutor Francisco comentou nas minhas aulas. Planejamento não é para acertar, é para errar por pouco. Se você acertou, você teve sorte. Então, todo empresário, ele deve fazer um planejamento de tudo que vai acontecer, mas tem um segundo passo, acompanhe a execução. Se você planejou que para a sua empresa sobreviver, ela tem que faturar 10 mil por mês, acompanhe para ver se ela está faturando 10 mil por mês. Estabeleça em algum momento um replanejamento, porque a realidade mudou. Descubra em que momento a empresa vai conseguir andar com as próprias pernas. E outro ponto que você, só retomando o que você pediu, existem ferramentas gratuitas, por exemplo, para restaurantes, que é o Market Up. Ele serve Legal. para fazer tudo isso que a gente está falando e ele é 100% gratuito. Mas existem outras ferramentas também, dentro do próprio Sebrae, ele tem uma estrutura de planejamento estratégico gratuita. Se você não tem recurso e quer uma capacitação gratuita, teste colocar no Google capacitação, Sebrae, gratuito. Ele tem muitos cursos que são totalmente gratuitos, cursos de 3 horas, de 16 horas. E tem uma coisa muito interessante que aconteceu nos tempos de crise foi, antes, o empresário buscava simplesmente finanças, planejamento, atendimento. A partir de agora surgiu uma nova variável. Primeiro, o empresário busca marketing, ele quer ser reconhecido por aquilo que ele faz, depois ele procura finanças, ele quer fazer um planejamento e ele quer atender bem o seu cliente. Então, primeiro, procure o Sebrae, ele é sempre um apoio e muitas vezes gratuitos, quando não gratuito, subsidiado. E existe a parte de capacitações online, que felizmente a gente está na era da internet em que muita coisa é disponibilizada simplesmente com o intuito de agregar, de trazer o bem para os outros. E a dica que eu tenho para dar final para todas as empresas é: pare em algum momento para olhar para dentro. Todo mundo quer vender, todo mundo quer atender o cliente, mas pare, faça o teste. Se eu fosse vender minha empresa hoje para outra pessoa, como é que eu explicaria para essa outra pessoa? Se eu fosse franquear minha empresa, será que eu conseguiria? Meus processos estão bem estabelecidos, eu consigo montar uma igualzinha em outro local e ela consegue viver sem mim? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Se a resposta for não, você tem alguma coisa a melhorar, mas é sempre esse olhar. Será que a empresa vive sem mim? E se ela viver, você está bem. Pois é, muito obrigado, viu, Diego, pelas suas dicas, pela sua expressão. Vejam o conteúdo que ele passou. Obrigado a você
que nos acompanhou até agora, a sua audiência. Vocês são sempre bem-vindos às nossas lives, aos nossos convidados aí de grande expressão e experiência, né? Então, Diego, eu só tenho a agradecer e passar para você a palavra final e as despedidas. Valeu? Muito obrigado. Diga lá. Valeu. Primeiramente, é um prazer ter essa conversa, essa troca de ideia, para que a gente consiga sempre levar mais informação para todos. E eu também queria fazer um convite a todos que estão nos assistindo. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Vamos enriquecer essas dúvidas, vamos ter mais interações, trocar contato, para que tudo que a gente possa conversar fique eterno aqui e que a gente possa sempre aprender mais. Obrigado a todos. E até indicar novos temas, né? Então, você que está nos assistindo, digite aí novos temas, dicas de novos temas, e nós vamos procurar aderir às suas ideias. Diego, muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo. Então, um forte abraço e até a próxima, hein? Valeu, hein? Obrigadão, hein, Diego? Valeu. Valeu.